Irmãos, graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto da vitória. Que bom vê-los aqui. Que maravilhoso estar aqui na casa do Senhor, né? Vamos orar para dar início. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por mais um momento aqui em Tua casa, em Tua presença, Senhor. Toma esta noite, Senhor, em Tuas mãos. Toma quem vai ministrar, Senhor. Toma as nossas vidas, Pai. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Que ela venha ministrar os nossos corações e encher a gente da Tua presença, do Teu cuidado, Senhor Deus. Muito obrigada, porque até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor nos manteve, o Senhor nos fortaleceu. Obrigada, Senhor Deus. Toma as nossas vidas esta noite, Senhor. Toma quem está em casa, Senhor. Quem está vindo para cá. Abençoa cada um conforme a Tua vontade, Senhor. E que ela prevaleça sobre nós em nome de Jesus. Afasta todo o mal, todo o impedimento, tudo aquilo que venha para distrair, Senhor. Afasta de nosso meio, Senhor. Que nós possamos estar aqui, Senhor. De todo o nosso coração, Te louvando. Porque Tu és Deus, Pai Todo-Poderoso. E nós amamos estar em Tua presença, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode ser então como expressar posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a Tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a Ti, há uma ação, meu Deus, me render aqui em adoração. Em resposta a Ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Ei, meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Ei, meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Ei, meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões.
vamos louvar o Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é o aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Pode aplaudir ao Senhor? Amém. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor? Senhor Jesus, nós te agradecemos por tua presença nesse lugar, Pai. Não nos deixe sair da tua presença, Senhor. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus desceram neste lugar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus desceram neste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. No ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. No ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. No ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. Assentados à mesa contigo, meu amado, não me deixe sair deste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar.
Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. E o meu coração queima por ti. 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 E te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair desse lugar. No ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. No ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. No ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. Assentados à mesa comigo, meu amado, me deixe sair deste lugar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus desceram neste lugar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus desceram neste lugar. E te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. E te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair desse lugar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
enche de glória. Palavra de oferta. Ora, antes ou depois da oferta? Vamos à palavra de oferta de hoje. Vamos aos avisos, né? Primeiro. Temos o culto domingo às 17 horas, né? Neste domingo, venham todos, vocês são nossos convidados para estar aqui, cultuando a Deus, louvando esse Deus maravilhoso. Por enquanto, estamos de recesso do G6, né? Vamos voltar? Final de agosto. Início de agosto, a gente volta com o G6. Algumas pessoas ainda estão fazendo, né, pastor? Mas quase todos estão de recesso. Então é isso, temos o nosso culto na quarta, às 20 horas, na próxima semana, e o de domingo agora, né, que vai ser às 17 horas. Tá bom? Você é nosso convidado. E vamos à palavra de oferta. A palavra de oferta está lá em Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então os teus celeiros se encherão fartamente e os teus lagares transbordarão de vinho novo. Amém? A oferta é uma adoração em ação, né? É reconhecer que tudo que temos vem da poderosa mão de Deus, né? Da graça dele por nós. Amém? E então, nesse sentimento, vamos orar e vamos ofertar a Deus, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor, que tu abençoes as nossas ofertas, os nossos dízimos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa cada dizimista, cada ofertante, Senhor, que essa oferta seja cheia de gratidão, de amor, Senhor, não porque vem de nós, mas vem de Ti, Senhor. Tudo que temos, que somos, provém de Ti, Senhor, e queremos Te agradar com essas ofertas, Senhor, dando elas de todo o nosso coração, Senhor Deus, em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo que Tu tens nos proporcionado, Senhor. Tu és Deus e maravilhoso em todas as situações. Tu estás nos conduzindo, nos capacitando e nos enchendo da Tua presença. Então, somos gratos, Senhor, pela Tua presença em nosso meio, em nossas vidas, em nossa família, em tudo, Senhor. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar e ofertar. Meu coração Por ti. Aleluia. Meu coração queima por ti. Nosso coração, Senhor, queima por ti nesse lugar, Pai. meu coração Queima por ti. Sentado na mesa comigo, meu amado, me deixe sair desse lugar. Oh, Jesus. Eu te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair desse lugar. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor, por esse lugar, por esse ambiente de glória. Obrigado, Senhor, porque os céus desceram nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque nós podemos nos sentar à mesa com o nosso amado, Senhor, e ter plena comunhão contigo, sermos inspirados, sermos
direcionados, instruídos, andarmos, Senhor, em uma nova dimensão de vida, Pai, e viver no ambiente da Tua glória, Senhor, no ambiente da Tua presença poderosa, majestosa, gloriosa, meu Deus. Te adoro, te adoro, te adoro. Te adoro. Jesus. Jesus, Jesus, Ore kalamanabasudoro labaxe kataralabasutoro. Xandere manabasudere kataralamasundoro. Em ti de glória eu vejo o cordeiro e o leão no ambiente de glória. Eu vejo o cordeiro e o leão no ambiente de glória. Eu vejo o cordeiro e o leão. Aleluia. Assentados na mesa comigo, meu amado, me deixe sair desse lugar. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, queridos? Vamos falar hoje sobre a nova criatura, né? Nós estamos tratando aí nessa escola dos mais que vencedores. Você é mais que vencedor, amém? Você vive nesse ambiente de glória, você queima por Jesus, amém? Você é apaixonado pelo amado da nossa alma, amém? Aquele que é o desejado de nossa alma, o anelado, né? Nossa alma suspira e anseia por ele. Então, nessa escola dos mais que vencedores, aqueles que nasceram do Espírito, da vontade de Deus, amém? A gente está falando sobre o novo nascimento, e o novo nascimento é para quê? Para gerar essa nova criatura, amém? São coisas básicas, mas que às vezes ficam meio que furtadas aí pelo inimigo, né? E a gente fica vivendo uma vida espiritual meio que aquém da realidade daquilo que foi realizado por Cristo. Mas nesse processo do novo nascimento, que a gente tem meditado, refletido, a nova criatura, a gente precisa descobrir quem a gente se tornou em Cristo, né? E 2 Coríntios, que é um texto simples, 5,17, mas que tem uma realidade espiritual profunda. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. 5,17, né? Tem aí alguns pontos. O primeiro ponto, está em Cristo. Quando que eu estou em Cristo? Quando eu entrego a minha vida para Ele. Amém? Quando eu me rendo ao senhorio dele. Ele é o Senhor da minha vida, Ele governa, Ele reina. E aí eu vivo essa realidade. É nova criatura, não será uma nova criatura, não é sobre um futuro, mas é sobre uma realidade presente. É nova criatura. Quem está em Cristo é nova criatura. E o que acontece? Ela não vive do passado, as coisas velhas, as coisas antigas, passou. Você e eu não somos o nosso passado. Nós não somos os erros que a gente cometeu lá atrás. Ele já passou. As coisas velhas já passaram. E aí ele dá essa realidade da nova criação. Eis que se fizeram novas. Ou seja, você tem uma nova identidade. Uma das maiores dificuldades que os cristãos enfrentam não é receber a salvação. As pessoas até recebem a salvação, mas é compreender quem elas se tornaram. Ser salvo é fácil. Agora, compreender quem eu me tornei, que é o grande desafio do cristão.
Compreender que eu não sou mais o Agno do passado. Eu não sou mais o meu passado, eu não sou mais o pecado que eu cometi, eu não sou mais as minhas emoções que oscilam, né? Hora eu estou com um sentimento legal, hora eu estou com um sentimento meio ruim, mas muitos nasceram de novo, mas continuam vivendo como se estivessem da mesma forma, sem nenhuma transformação. E aí, está dentro da igreja, tem contato com a palavra, mas ainda carrega. Como que eu posso viver como uma nova criatura se eu estou vivendo no passado? Se o passado ainda me massacra, né? Então as pessoas, elas não conseguem viver como uma nova criatura, por quê? Culpa do passado. Cometem os mesmos pecados do passado porque ela ainda não se apropriou, que ela é uma nova criação, as coisas novas foram feitas. Então ela fica presa. Sentimentos de inferioridade, isso, né? Ela não assumiu a condição nova dela de filho amado de Deus. Hoje eu ia para o trabalho e ouvindo uma palavra muito interessante sobre a mentalidade de um filho herdeiro e a mentalidade de um que não é filho, órfão, não, de um órfão. A mentalidade de um órfão e de um filho. Aí a mentalidade do órfão, ela é de escassez, e de a minha vida é um aperto, de amanhã vai ser mais um dia difícil. Mas a mentalidade de filho é de usufruir, né? De governar, de dirigir, de ele, como filho de Deus, a gente está aqui para governar. O governo ele colocou sobre os filhos, né? De cuidar, de ajustar, como é que eu vou... Então, muita gente está com sentimento como aquela realidade passada, que não era filho de Deus, que era uma criatura, mas agora é uma nova criatura, não é mais um órfão sem pai. Pensa no menino de rua, que ele não tem o que comer. Imagina só esse cenário, que ele dorme no relento, que cada dia ele amanhece alguém jogando... Eu vi um vídeo que eu fiquei assim, extremamente... Um cara, já certa idade, um senhor morador de rua, e ele foi lavar o pátio e começou a molhar. Não molhou assim jogando direto, mas molhando o idoso morador de rua. Rapaz, aquilo me doeu. Mas essa é a realidade do órfão, que mora na rua, que não tem casa. E aí a gente era essa realidade espiritual, para a gente ter assim uma ideia, né? Mas agora não, agora eu não sou uma nova criatura, eu sou filho. Então eu não preciso ficar naquele sentimento de inferioridade. E a gente pensa como uma mente escassa. Uma ilustração bem esclarecedora, né? Diz que um leão foi criado com ovelhas. E aí aquele leão vivia como uma ovelha, que ele foi criado como ovelha. A realidade dele era de ovelha. E aí um leão encontrou ele na trajetória da vida daquele leão que se sentia uma ovelha. E aí ele disse, tu não é um leão não, ou tu não é uma ovelha não, tu é um leão. Tu está te comportando como uma ovelha, mas tu é um leão. Aí ele, não, eu sou uma ovelha, porque ele foi criado como ovelha. E aí aquele leão levou ele para um rio, e naquele rio ele, agora olha, e aí ele viu a imagem dele como ela realmente era, de leão, né? E aquilo foi libertador para aquele leão. Ele saiu de uma realidade que ele achava que ele era uma ovelha para a realidade verdadeira. Tem muito cristão vivendo assim. Não estou analogia de ovelha que sofre, que é uma presa, que é um animal no sentido de vítima, né? Mas Deus quer nos levar para a realeza como leão, filho do leão.
né, como governo, como pessoas que vencem, que têm vitória. E a outra ilustração é exatamente essa, de um órfão que foi adotado por um pai. E esse órfão, quando ele ia para a cama, ele levava comida, porque ele era acostumado a viver com escassez, passava fome. E aí ele escondia muita comida debaixo da cama dele, porque ele andava com aquela angústia, com aquele trauma dele de viver passando fome, necessidade. E aí o pai dele, que adotou ele, por que, meu filho, que você está vivendo assim, guardando comida debaixo da cama? E ele, porque eu passei muita fome, mas agora eu sou seu pai, agora você tem provisão, agora você tem casa. E tem muito cristão vivendo assim, como aquele órfão que está lá, descoberto, né, sem nenhuma... Aí o medo constante, isso é da velha criatura. Medo constante, parece que vai... E você e eu precisamos, irmãos, nos apropriar da nossa realidade nova, de nova criatura, de não ter medo de nada, né? E a vida é cheia de desafios, né? Na verdade, a gente tem 7 tipos de medos, né, que a gente tem que enfrentar. É medo da morte, é medo de fracassar, é medo da escassez, da pobreza, né? Vários medos. Medo de ficar sozinho. Então, quando Jesus nos transformou, Ele nos tirou dessa realidade do mundo de medo e nos deu uma realidade de amor, de segurança, insegurança espiritual, dúvidas sobre o valor diante de Deus, né? Aquela ilustração muito simples, mas muito forte, da nota de R$100, né? Todo mundo já viu aquela ilustração. Hoje é até difícil andar com nota de R$100. O cara pode amassar, pisar a nota de R$100 e ela fica ali envelhecida, mas ela continua com o mesmo valor. Às vezes a nossa história é assim, a gente sofre muito na vida, mas a gente não perde o nosso valor, porque a nossa realidade é de nova criatura. Por que as pessoas vivem com esses dramas que eu citei aqui, né? Culpa, sentimento de inferioridade, medo, insegurança. O motivo é simples, ainda não descobriram a verdadeira identidade em Cristo, que é essa nova criatura. Você e eu somos uma nova criatura, amém? Filhos de Deus. Nós não somos mais aquele pecador, miserável, imprestável. Não, agora a gente é filho de Deus, amém? O novo nascimento não muda o destino eterno do homem somente. Ele muda, nosso destino eterno está mudado, mas ele não muda só o nosso destino eterno, que é o céu, que não é mais o inferno, mas ele muda a nossa identidade também. Percebe? Ele não muda o destino, ele muda a identidade. É nova criação. Quando alguém recebe Jesus, não apenas ganha uma nova religião, né, exterior. Agora eu faço parte de uma religião. Não, recebe uma nova natureza, uma nova posição, recebe uma nova identidade diante de Deus. Nós que antes não tínhamos acesso a Deus, agora temos acesso como filhos. Amém? Como filhos. E quando você é pai, você percebe isso, né? Teu filho não tem como você se desligar dele. Ele pode ser grandão, né? Pode morar longe, pode estar distante, é filho. Eu chego em casa, olho para meus filhos, é filho. É uma ligação, é um acesso que ninguém tem. Só quem é filho, né? É interessante isso. Posição, identidade. A gente descobre quem realmente a gente se torna. E como essa verdadeira transformação acontece na nossa vida. É uma transformação interna, né? A maior transformação acontece no espírito. Quando uma pessoa aceita Jesus, muitas vezes espera mudanças imediatas em todas as áreas da vida. Mas a maior transformação e a primeira transformação acontece no espírito. O espírito estava morto pelo pecado, né? Morto, né, nos vossos delitos e pecados, agora é vivificado pela graça e pela misericórdia, é vivo. E aí é uma nova criação. O corpo continua o mesmo. É escurinho, continua escurinho. É branquinho, continua branquinho. É gordinho, continua gordinho. É magrinho, continua magrinho. É indígena, continua indígena. É branco, continua
o corpo do mesmo jeito. As emoções continuam existindo. Uma hora eu estou triste, outra hora eu estou alegre. A personalidade continua presente, né? Aqueles temperamentos, né? O cara que é melancólico é um cara meio contido, aquele que é fleumático, né? O cara mais diplomata, é o cara que se relaciona bem. O colérico é aquele cara que tem uma personalidade forte. Sanguíneo é aquele cara que tem uma liderança, né? Então, o que acontece então? É uma mudança extraordinária no homem interior, né? A gente já... João 3:6, né? O que é nascido do Espírito é Espírito. A pessoa se torna um Espírito recriado, o Espírito Santo passa a habitar nesse Espírito recriado. E aí começa essa nova vida. Amém? E isso é extraordinário, porque não é uma força, né, de vontade que muda a gente. É a força do Espírito Santo dentro do nosso espírito, moldando a gente, formando, forjando na nossa vida o caráter de Cristo. Aquilo que estava morto espiritualmente passa a viver. Aquilo que estava separado de Deus, é muito doido isso, passa a estar unido a Ele. Ou seja, Deus habita dentro de nós. É o maior milagre, irmãos, que acontece. O milagre da salvação, dessa nova criação, é o Espírito Santo dentro de nós. Você é uma nova criatura. Segundo lugar, a Bíblia não diz que o cristão foi reformado, melhorado. Não, Jesus não veio melhorar a nossa vida. Não diz que ele veio tornar uma versão mais religiosa. Ele afirma, será uma nova criatura quem está em Cristo. Ou seja, olha para mim agora esse cenário. Reformar é o seguinte, vamos dizer que uma casa pegou fogo, né? Uma casa pegou fogo, o cara vai lá, troca o telhado que incendiou, aproveita algumas paredes, né? Completa aquelas paredes, mas a casa foi reformada. Cristo não fez isso. Ele pegou aquela casa que estava toda destruída pela fatalidade do pecado, ele demoliu tudo e ele fez uma nova casa. Desde da fundação. Ele fez uma nova casa e não reformou, amém? Então a expressão nova criatura significa uma nova construção, uma nova criação, uma nova realidade. Não é aquela realidade de Adão, que foi criada com defeito, mas é uma nova realidade, sem defeito, amém? A expressão nova criatura significa que Deus fez algo do zero. Ele pegou o meu espírito, estava morto, e fez ele viver. Seu espírito recebeu o que? A natureza divina. A presença do Espírito Santo é a natureza de Deus dentro de nós, a vida de Deus dentro de nós. O fôlego que soprou o ruach que veio sobre Adão, o sopro que deu vida na vida dos discípulos, o sopro de Pentecostes, o sopro do Espírito, é a vida de Deus dentro de nós. Seu passado não define mais você, amém? O seu passado não define quem você é. Os seus fracassos não definem mais a sua identidade. Seus pecados não são mais a referência da tua vida. Agora a tua identidade é: estou em Cristo. Quem é esse homem interior? A Bíblia diz que ele é composto de quê? Espírito. Que é o nosso verdadeiro ser. Você é um espírito, amém? Que tem uma mente, alma, emoções, vontade. Quando a gente começa a perceber isso, irmãos, começa a ver uma mudança. Ou seja, essa nova criação espiritual. A mente, as emoções e a vontade precisam de renovação. O corpo é sua estrutura física. Paulo disse na 1 Tessalonicenses 5:23. E o vosso espírito, ele começa, né, do ser verdadeiro. Sempre a gente enfatiza o corpo. Nós fomos, durante anos, aqueles que, né, se converteram um pouco mais, durante anos a gente viveu só no mundo do físico, do corpo, com a mentalidade totalmente moldada por essa cultura do mundo, né? Muitas pessoas vivem guiadas apenas pelo corpo e pelas emoções. Espírito, para a gente, era algo que a gente não tinha nenhuma movimentação, que estava morto.
Mas a nova criação, mas o cristão, que é uma nova criação, ele passa a viver a partir do Espírito. É no Espírito que Deus habita, é lá no Espírito, ou seja, lá no teu verdadeiro ser, no teu interior, no teu ser interior, no teu inconsciente, no teu subconsciente, né? Lá na tua intuição, uma linguagem mais, vamos dizer assim, que a gente compreenda, né? Mais compreensível. Lá na tua intuição agora o Espírito Santo começa a falar contigo. Porque agora você não vive mais só da tua alma, da tua razão, das tuas emoções. Tu não vive só no mundo físico, só com o teu corpo. Por quê? Porque Deus habita no teu espírito, no âmago do teu ser, no teu interior, nessa nova criação. E essa nova natureza existe. Ela não é visível, mas ela é real. E ela é plena. E é ali que Deus vai fazendo você viver essa nova criação, essa nova realidade, essa nova dimensão, amém? A comunhão com Deus acontece aí, irmãos. Quando eu descobri isso, eu parei de ser aquele cristão capenga, baseado no que eu via, no que eu sentia, né? Como Tomé, a fé de Tomé é uma fé de ver, de tocar. E aí, também passei a me libertar dos meus sentimentos, porque não depende dos meus sentimentos. Se eu estou triste, se eu estou alegre, isso aí oscila mesmo, é normal. Não é todo dia que o cara vai estar alegre, né? Não é nem o dia todo que a gente vai estar alegre. Tem um dia que a energia, puf. Se você for para neurociência, tu vai entender que a tua força de vontade, ela é finita, que nem uma bateria de celular. Tu tem que aproveitar logo ela e usar aquela força de vontade que é a força, né, emocional, aquela motivação, aquela energia. Ou as pessoas, a maioria tem de manhã, outras têm à tarde, outras têm uma energia maior à noite. Aí tu tem que ver a tua realidade. E ali tu tem que dar o máximo, porque daqui a pouco vai acabar a força. E aí é natural, irmão. A gente o próprio cérebro desliga. Porque quando a gente sofre algo doloroso, o cérebro desliga, porque ele protege. O sistema orgânico nosso, físico, ele é uma máquina perfeita. Então, eu me libertei, irmãos. Não é que eu vivo toda hora feliz, né? Mas eu não vivo mais pelas minhas emoções, né? E aí você começa a viver pelo Espírito. Aí você começa a ter comunhão com Deus. Porque quando o cristão se guia pelas emoções, quando ele está triste, ele pensa, Deus me abandonou. E a grande vantagem, a arma do diabo, tu tá triste, Deus não gosta de... E aí vai lá pro chão, vira o cara fracassado. Naquela hora ali acabou. E aí quando o sentimento dele tá alegre, ele, pô, Deus está comigo, Deus é bom, Deus... Aí ele vive só lampejos da presença de Deus. Mas quando você começa a viver essa transformação mesmo, de viver essa nova criação, eu sou uma nova criatura, Deus está comigo, eu estou feliz aqui, eu estou triste, mas Deus está comigo aqui. Amém? Deus está comigo, o meu corpo está aqui. A gente tem que cuidar do corpo, não estou dizendo... A gente tem que cuidar das nossas emoções. O próprio Paulo vai dizer renovação da mente. É o papel nosso. Não é que você não nasceu de novo, é que tem que renovar mesmo ela, porque ela foi muito afetada. O homem interior é a parte mais importante da vida. Agora você é filho de Deus, isso é muito tremendo, irmãos. Uma das maiores verdades bíblicas é que o salvo não é apenas um pecador perdoado. Ele se tornou filho de Deus. Deus não só perdoa nosso pecado, irmão. Ele nos transformou em filhos. E essa é uma situação muito boa, irmão. Você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus, irmãos. É uma situação muito maravilhosa. Eu lembro, a gente que é filho de pai separado sofre isso, né? Poxa, cara, eu não tenho meu pai aqui, eu não tenho uma família. Ou quando tem o pai, não tem a mãe, né? Aquela situação, mas aí você vê uma família estruturada. O cara tem pai e mãe, ele vive debaixo de uma cobertura, de uma proteção familiar muito maravilhosa, né? E aí eu lembro como, meu irmão, agora eu sou filho de Deus. É bom ter família, mas mesmo a família que dá aquela cobertura, você não tem para onde correr, o diabo vem mesmo para detonar a gente. Mas quando você resolve essa filiação, cara, eu sou filho de Deus, mano, não tem como eu me abalar mais. Deus está comigo, Deus cuida de mim. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que é isso? A nova criação.
Observe, Deus não apenas perdoa, o que ele faz? Ele adota, ele recebe. Tu me recebeu? Eu vou te dar poder, você vai receber de mim. Ele recebe. Ele transforma pecadores em filhos. Meu irmão, já pensou, cara? Pecadores, isso muda tudo. Você não precisa mais viver uma vida tentando conquistar o amor, né? Essa carência que a gente percebe se tu for uma pessoa que olha para as pessoas, você percebe que 99% tão carente de... É uma necessidade do ser humano, né? De aceitação, de reconhecimento, de afirmação. Mas que ninguém vai poder fazer essa carência ser suprida, né? Pode até fazer uma massagenzinha ali, né? Boa, gostosa. Pô, parabéns. Você é lindo. Você é bonito. Na igreja a gente faz muito isso, né? Mas é só uma... Mas quando você descobre, rapaz, eu sou amado. Deus me ama. Deus me ama, né? Você foi aceito por Cristo. Você não é estranho diante do Pai. Eu não preciso lutar, irmão. Diga assim, eu não preciso lutar. Eu sou um filho íntimo de Deus. Tem cristão que está a vida toda, não tenho que jejuar, eu tenho que fazer isso, aquilo para me poder ter, como eu com Deus não tenho, irmão. Claro que tem a consagração, o filho mais chegado, né? Pô, aqui, Senhor, vou ficar aqui hoje, o dia todo contigo. Meus filhos estão aí. E não tem como eu falar do Pai Celestial sem a minha relação com eles, né? Mas eu digo, o Davi, a Esther, às vezes eu chego em casa meio mordido, eles percebem, eles ficam meio com medo, né? Sempre não. Sangue de Jesus. Aí que é calor, você chega com fome. Com fome, com aquele jeito, né? Aí eles ficam com medo. Aí eu me alimento, deito. Aí eles estão com medo ainda, mas eu tô doido que eles vão lá. Só às vezes, né? Pra ser sincero, às vezes que eu tô assistindo alguma coisa que o cara fica ali, né? Ligado no negócio ali, e o cara... Peraí, eu já corto eles. Mas não tem coisa mais gostosa, irmão, do que um filho no nosso braço. O pai, né? Deita aqui, meu filho. Pode ser grande, pequeno, é a coisa mais... Então, você não é estranho do Pai, você é um filho amado, Deus quer abraçar você. Às vezes a gente quer lutar para Deus nos dar a sua intimidade, mas na verdade Ele que quer que a gente tenha intimidade com Ele, amém? É uma perspectiva totalmente diferente. Né? Cara, eu vou jejuar, não sou contra jejum, não sou contra a consagração, mas muitas vezes a gente fica nessa, vamos dizer assim, questão religiosa, né, para me fazer algo para Deus me aceitar, mas Ele que já fez, irmão. É por isso que o livrozinho lá de introdução, quem vier para Yevme, Jesus me encontrou. Eu encontrei Jesus, e que eu encontrei Jesus coisa nenhuma, Ele que me encontrou, irmão. Ele que te encontrou, amém? Não foi vós que me escolheste, né? Mas foi eu que escolhi a vós e vos designei, né? Para vocês também, traz mais gente para mim, não é o cara... Então, você pertence à família de Deus, o fim da velha natureza. Diga assim, eu pertenço à família de Deus. Isso é glorioso, irmão. Não é para qualquer um, não, né? A gente vê famílias que têm influência, poder na sociedade. Pô, se eu fosse daquela família, né? E a gente vê que eles vivem uma realidade, né, de condição social muito boa. Eu vi uma foto, uma colega minha que é advogado, nunca mais me fale de meritocracia. Os filhos de gente rica, tudo sentado, tipo numa mesa de shopping, né? Comendo lá seu McDonald's, vivendo ali naqueles playground caríssimo, e um garotinho vendendo uma coisa ali para ganhar o pão, né? Aí aquela cena é chocante, né? Aí a sociedade, não, a sociedade é meritocracia, meu irmão, mas me diz qual é o que tem mais condição de chegar a uma ascensão. O outro já está lá, ele já está lá no topo da pirâmide social. O daqui, irmão, ele está trabalhando, era para ele estar estudando, para ele estar não sei o quê, e o menino carregando um tabuleirozinho. Na nossa sociedade, não é na sociedade lá do papai que eu falei, né? Que vendia um negócio na cabeça, né? Mas é na nossa sociedade. E aí vem uma questão, né, de cara dizendo, não, meritocracia. Meu irmão, já tem gente que está lá no topo, não precisa fazer força, não. E também não é culpa deles, não.
mas o cara que está aqui embaixo, ele vai ter que... E aí, isso traz um pano de fundo para dizer, meu irmão, agora tu está no topo. Tu está sentado com Cristo. Amém? Aí, fim da velha natureza. Antes da salvação, o homem era dominado pela natureza pecaminosa. Agora a gente precisa fazer um contraponto, né? Qual era a realidade antiga? Por que nova criação? Porque antes era uma realidade o quê? De natureza pecaminosa, não tinha como resolver. O pecado controlava pensamentos, desejos, decisões, atitudes. O pecado controlava a nossa vida, irmão. A gente era escravo do pecado, escravo do diabo. Mas algo mudou quando Cristo entrou na sua vida. Fui crucificado com Cristo, amém? Isso significa que a velha natureza, a velha vida foi colocada onde? Na cruz de Cristo. A antiga identidade perdeu seu domínio. Você não é mais escravo do pecado. Isso não significa que você nunca mais será tentado. Significa que o pecado não precisa mais governar a sua vida. Agora existe dentro de você uma nova natureza que consegue vencer o pecado que nos escravizou e que nos detonou. Por que lutamos contra o pecado ainda? Essa é uma dúvida, né? Mas comum dos novos convertidos, até de gente que está há muito tempo na fé. Por que o pecado ainda nos domina? Na verdade, por que ainda lutamos contra o pecado? Essa que é a grande... Mas tem gente que está dentro da igreja e o pecado está dominando, né? Primeiro, se sou nova criatura, por que ainda enfrento tentações? Né? Mais um questionamento que a gente precisa refletir. Porque embora seu espírito tenha sido transformado instantaneamente no novo nascimento, o espírito foi transformado. A mente precisa ser renovada. Se eu começo a ver coisas que me despertam a tentação, aquilo vai me levar, né? O pecado engoda, né? A cobiça o atrai, né? Os olhos. Então, durante anos você... E outra coisa, irmão, durante anos você, na mente, no comportamento, terminou aqui meu tempo, recebeu... Durante anos, aprendeu padrões errados de pensamento, né? Durante anos. Agora, Deus inicia um processo de transformação contínua. Salvação é instantânea, mas maturidade, que é a santificação, é progressiva. Eu tenho que cuidar da minha mente, né? A importância da mente renovada, que é o lado agora de santificação, de maturidade, de conquista, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, Paulo, Romanos 12:2, né? O cristão não cresce apenas frequentando cultos. E agora, se o cristão não cresce apenas frequentando o culto, e o cristão que nem frequenta o culto, esse tá ruim, né? Ele cresce renovando a sua maneira de pensar, que às vezes o cara pensa assim, não é só vir para a igreja, não é só ler a Bíblia, mas, meu amigo, não é que isso seja ruim, é que precisa de uma renovação de mente constante. Eu disse hoje lá na empresa, lá onde eu trabalho, mas, meu amigo, eu estou fazendo higiene na minha mente, eu estou fazendo higiene na minha linguagem, porque a mente começa a ser negativa, a linguagem negativa, tu vê, está tudo negativo, vai se potencializando, né? Quando tu muda teu pensamento, renova tua mente, coisas boas, né? Linguagem boa. Então, a mente renovada, ela aprende o que Deus diz, quem Deus diz que somos, né? Deus diz isso. Então eu tenho que crer na palavra, é renovação. Quem Deus diz que eu sou? Tu é uma nova criatura, tu é meu filho, tu é perdão. Meu irmão, eu vou dizer um bocado de coisa. Como Deus deseja que nós vivamos. Muitos cristãos permanecem presos, que continuam acreditando nas mentiras do passado. Pensam, não sou capaz, nunca vou mudar, Deus não me ama, meu passado me condena. Mas a palavra de Deus declara o contrário. A renovação da mente substitui a mentira pela verdade de Deus. Amém? Sua identidade não depende dos seus sentimentos. Um dos maiores armadilhas espirituais é viver baseado em emoções. A gente falou, né? Existem dias em que você se sente forte. Existem dias em que você se sente fraco. Mas existem dias em que sente a presença de Deus intensamente. Existem dias que não sente nada. Mas sua identidade não muda. Você é uma nova criatura. Amém? Dependente dos sentimentos. Sua identidade é filho de Deus. Deus está contigo. Amém? Salvação não depende do que você sente. Depende do que Cristo fez. Entende? Tem hora que eu estou sentindo Deus, mas tem hora que eu não estou sentindo. Mas Deus não me abandonou porque eu não estou sentindo.
Não é que eu sou contra, né? Agora o pastor está dizendo que eu não posso sentir Deus. Não, não é isso. Eu sinto Deus muitas vezes, mas maior parte do tempo eu não estou sentindo Deus. Mas eu sou daquele cara que sente Deus, que tem experiências indeléveis, que são marcantes, né? Mas eu não posso viver pelos meus sentimentos. A verdade é maior que os sentimentos. Posição espiritual, condição emocional. Estou só lendo para mim não deixar essa matéria aqui. Todo cristão precisa entender essa diferença. Sua posição espiritual é aquilo que Deus declara que você é. Em Cristo você é salvo. É onde eu queria chegar. Em Cristo você é salvo, perdoado, justificado, amado, aceito, filho de Deus. Amém? Essa posição não muda diariamente. Ontem Deus te amou, hoje não. Né? Ontem você era perdoado, ontem você era filho, agora ele te... Nem no mundo jurídico não dá para desfiliar ninguém. Sua condição emocional, aí, refere-se ao que você sente. Posição, condição emocional. Posição espiritual, não muda. É o que Deus disse. Condição emocional, aí, meu amigo, muda toda hora. Refere-se ao que você sente. O sentimento muda constantemente. Hoje você pode sentir alegria, amanhã sente tristeza. Eu digo que, às vezes, a gente sente alegria na hora que a gente está no mais energia, né? Na hora que parece que a energia acabou, parece que vem uma tristeza natural. Os hormônios estão lá em cima, energia boa. O hormônio caiu, que os hormônios, né? Tudo tá triste, não é? Não digo nem um dia. Mas sua posição diante de Deus permanece firme, independente da tristeza. Muitos cristãos sofrem porque confundem posição espiritual com emoções. Quando erram, pensam que deixaram de ser filho de Deus. Não tem como deixar de ser filho de Deus, amém? Quando enfrentam dificuldades, acreditam que Deus os abandonou. Mas Deus continua sendo Pai, sua identidade continua sendo firme. O que Deus diz sobre você? Em Cristo você é perdoado. Aí, versículo Efésios 1:7, filho de Deus. João 1:12, nova criatura. 2 Coríntios 5:17, justificado. Romanos 5:1, amado. Romanos 8:38, 39, mais que vencedor. Romanos 8:37, habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19, eu não tenho tempo mais de ler, né? Essas são promessas presentes. Não são promessas para o futuro. São promessas da realidade que você é, amém? A gente pensa que a Bíblia só é um livro para a gente usufruir do... Não, usufruir no futuro não. É promessa para nossa realidade presente. Viva como quem você já é. Muitos tentam conquistar uma identidade que Deus já lhe deu. Não precisa conquistar a identidade, Deus já me deu. A vida cristã não consiste em lutar para ser aceito, consiste em viver a partir da aceitação que Cristo já conquistou. Você obedece porque é filho. Você serve porque é filho. Você ama porque é filho. Você cresce porque é filho. Tudo começa na identidade, amém? Conclusão, o novo nascimento não apenas muda o seu destino eterno, ele muda quem você é. Em Cristo você é uma nova criatura, recebeu uma nova natureza, tornou-se filho de Deus, possui uma nova identidade espiritual. Sua história não é mais definida pelo seu passado, sua identidade não é determinada pelos seus erros, sua vida agora está escondida em Cristo. Quanto mais você compreender quem é em Deus, mais segurança, liberdade e maturidade espiritual experimentará, amém? Vamos ficar de pé, queridos? Minha identidade não está baseada no meu passado, está baseada em Cristo, amém? Tenho vivido como filho de Deus ou tenho vivido como o meu passado? Minha vida é guiada pela palavra de Deus ou pelas emoções? Estou renovando a minha mente diariamente, né? Que é o nosso maior desafio, é renovar nossa mente. Vamos declarar, diga assim comigo, diga: eu sou filho de Deus. Vamos declarar juntos: eu sou filho de Deus. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu fui perdoado pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo habita em mim. Sou amado por Deus. Sou mais que vencedor em Cristo. Meu passado não define o meu futuro. Minha identidade está em Cristo. Aleluia. Diga assim comigo, diga: Pai, obrigado, porque em Cristo eu me tornei uma nova criatura. Ajuda-me, Senhor, a compreender minha verdadeira identidade e a viver segundo aquilo que o Senhor diz sobre mim. Renova minha mente, fortalece a minha fé e ensina-me a caminhar diariamente como filho amado
em nome de Jesus. Vamos encerrar com louvor, amém? Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo amparo, mesmo sem ser, Deus me ama. Se estou Frarte, se eu estou de pé, Deus me ama. Ele me ama. Se estou fraco, eu estou caído, dele não deixa de me amar. sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria? Aleluia. Deus me amou tanto Que entregou seu filho pra morrer no meu lugar. Aleluia. e Deus Me ama, e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia, aleluia, Jesus. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado por essa nova realidade, Senhor. Nós saímos daqui com a nossa mente renovada, Pai, nessa nova criação que nós somos, filhos amados, Senhor. Ó Deus, nós não somos as nossas emoções, nossos sentimentos, nós somos essa nova identidade de filhos amados, Senhor. E nós vivemos, Senhor, firmados na Tua palavra, não nas circunstâncias, não nas nossas emoções, Senhor. Obrigado, Senhor. Abençoa, Pai, a minha vida. Obrigado porque já somos abençoados, Pai, com toda sorte de bênçãos. Tudo que você e eu vivemos, querido, está debaixo dessa influência dessa nova criação, de abençoados, de supridos. Você é um canal de Deus, do fluir da abundância, da bênção do Senhor, da vida do Senhor, que por onde passa ela transforma, ela exala amor, ela exala fé, ela exala esperança. Que o Senhor nos abençoe nessa noite com essa revelação poderosa de que nós somos uma nova criação, Senhor. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o seu rosto esteja sobre nós, que Ele continue nos guiando com esse rosto, com esse olhar de amor cuidadoso, Senhor. Obrigado, Pai, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor seja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém e amém. E domingo estamos de volta. Deus abençoe você. Amém, querido?